Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Meus amados irmãos, celebramos o dia de São Francisco de Assis, nascido no ano de 1181 em Assis, Itália, filho de um grande comerciante da época chamado Bernardone e de sua mãe, uma mulher simples e religiosa. Francisco, que tem em sua juventude marcada por grandes festas. Francisco, que era tido por seus amigos da época um homem que buscava honra e glória. Francisco, como todo jovem, tinha um sonho, e esse sonho era tornar-se soldado. E ele se alista, e ali Francisco sofre uma grande derrota ao ser preso. E então Francisco ali tem uma experiência de frustração, de tristeza, onde ele passa a questionar a sua vida, o sentido da sua vida, mas ainda não é o momento de sua conversão. Francisco, então, nasce, ele num caminho, ele encontra com um leproso, e ali, meus irmãos, aquilo causava-lhe repulsa, mas mesmo assim, ele é tomado por uma força interior que o faz aproximar daquele leproso e abraçá-lo, e ali ele tem a sua experiência, né? Ele tem o seu encontro pessoal com Jesus através daquele leproso. Ele vê Jesus naquele leproso e aquilo muda a sua vida de forma radicalmente. Francisco, então, ele é tomado por uma caridade evangélica, ao ponto que faz doar tudo que ele tinha aos pobres, meus irmãos. E para vocês verem que isso lhe incomodou de tal maneira o seu pai Bernardone, que narra que o seu próprio pai chama ele numa praça para humilhá-lo, através do bispo da época, e diz para ele devolver tudo que ele estava dando aos pobres. Então, Francisco, tomado por uma loucura que chamamos de loucura santa, ele despir, tira a roupa no meio da praça e entrega a Bernardone, dizendo: agora não sou mais seu filho, sou filho do Altíssimo. Meus irmãos, Francisco é tomado por um amor esponsal por Jesus. E ali, Francisco tem experiências místicas. Francisco narra que uma vez na capela de São Damião, onde estava rezando diante de um crucifixo, ali ele escuta uma voz interior que diz: Francisco, restaure-me, igreja. Francisco, tomado por aquele amor, né, ele acredita que era para reformar a igreja, a capela de São Damião. Ele vê ela em ruínas, então começa a sua missão evangélica, começa a pedir esmola na vizinhança, e ali Francisco, ele mesmo assim, ele começa a reformar a capela de São Damião, mas Jesus tinha algo a mais na vida de São Francisco. Então Francisco vê que ele era chamado por Cristo, a sua missão, não somente reformar a igreja física, mas espiritual, é chamado a renovar a fé e a espiritualidade da igreja, que passava por períodos muito difíceis da igreja. Então, ele era chamado para que fizesse uma reforma na igreja interior também. Meus irmãos, a sua forma de viver, a radicalidade do Evangelho, trazia adeptos à sua missão, à sua espiritualidade franciscana, a ponto de reunir muitos companheiros, e ao ponto dele chegar ao ponto de procurar o Papa, na época, o Papa Inocêncio, para dar ordem à sua chamada, sua espiritualidade franciscana. Funda a ordem franciscana, onde se espalha não somente na Itália, mas em vários países. E então ali vemos também
Clara de Assis, onde conhecemos como Santa Clara de Assis contemporânea. Ao ver o estilo de vida, ela também de família muito rica, ela foge de casa e vai ao encontro de Francisco, onde vemos a primeira ordem de mulheres, ela chamada Ordem das Clarissas. Meus amados irmãos, a história de Francisco é tão bela que vemos ele contemplar a natureza, não só como criação de Deus, mas como ele começa a ver o amor de Deus nas pequenas coisas, na natureza, nos animais. Francisco é tomado por esse amor esponsal, a ponto que ele tem experiências místicas, como narra também na Guerra das Cruzadas. Ele é chamado a evangelizar, levar a paz e a reconciliação entre as religiões. Francisco, então, no final da sua vida, ele tem uma experiência de contemplação, de vida de oração. E ali ele recebe os estigmas do Cristo em suas mãos, o seu lado e seus pés. Muitos dizem que a vida de Francisco é a que mais se assemelhou com a de Jesus. E vemos Francisco com sua idade muito frágil, sua saúde muito frágil. Francisco então falece aos 41 anos, em 1226. E após 2 anos, a Igreja reconhece a sua violência de coração, de radicalidade evangélica, a sua espiritualidade que ainda continua a inspirar milhões de cristãos no mundo inteiro com sua ordem franciscana. Francisco, então, é canonizado em 1228. E vemos, meus amados irmãos, que a sua missão ainda continua, a sua espiritualidade, pois essa foi a sua missão. Chamado por Cristo ao amor fraterno entre irmãos, a amar a Jesus nas pequenas coisas, a amar o próximo, a amar a Jesus nos pobres, a contemplar a obra da criação, onde vemos o seu lindo cântico das criaturas. Então, meus irmãos, o que podemos aprender com a vida dos santos? Você é devoto de São Francisco? Peça a ele a intercessão, que você possa viver a radicalidade do Evangelho. Peça pela intercessão de São Francisco hoje, que você busque a dar tudo pelo tudo, a esvaziar-se de si para possuir Jesus, o maior tesouro. Peça a ele hoje por sua intercessão, meus amados irmãos. Como São Francisco dizia, evangelize, se possível, use palavras. Que você e eu possam ser evangelhos vivos para proclamar a Jesus, levar a Jesus ao outro. Que possamos, meus irmãos, aprender que estamos na Igreja de Cristo, católica, apostólica, romana. Como vemos, a Igreja passou e ainda passa por grandes provações, mas continua de pé, pois as palavras de Cristo, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somos da Igreja de Cristo, meus irmãos. Vemos que a Igreja de Cristo não precisa de revolução, como fez Martim Lutero. Sim, a Igreja precisava de uma reforma, mas não de uma fragmentação do cristianismo. Ainda continuamos, meus irmãos, aqui, nossa missão como igreja, de evangelizar, de ganhar almas para Jesus. Somos chamados a catequizar, precisamos resgatar a nossa catolicidade, que possamos, a exemplos dos santos, somos chamados à santidade, a sermos sal da terra e luz do mundo. Que possamos hoje, meus irmãos, pedir a essa grande graça de servir a Jesus, a sermos pobres de espírito. Peça hoje, meus irmãos, a intercessão de São Francisco de Assis. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E se você quer conhecer mais sobre a história de São Francisco de Assis, eu indico esse livro, O Irmão de Assis.
um livro muito bom que aqui conta a história de São Francisco de Assis de uma forma que você vai refletir de um homem que deixou tudo pelo tudo, meus amados irmãos. Possamos ter esse sentido na nossa vida. Nosso maior tesouro é Jesus. E se você gostou, curta e compartilhe, se possível, comente. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!